raminhos como é que se chama? Cidreira, tudo que fosse cheiroso, a gente estava a cheirar outro, a quem não conhecia, passava na rua, o Presidente da República estava sempre presente, e penso que ainda estará. Portanto, é a maior festa de rua não organizada do mundo. E é muito bonito porque no final há um fogo de artifício, há uma sardinha assada. Antigamente havia marchas, eu cheguei a participar na Marcha da Vitória, havia muita produção de música popular à volta daquilo. Portanto, as juninas são uma adaptação, não é? Mas já com contribuições dos Estados Unidos, não é? Toda aquela coisa da quadrilha e tal é irlandês, é origem irlandesa, não é? Mas pronto, já é bom as pessoas juntarem-se e se divertirem e celebrarem o São João, que é o Xangô, não é? É o Xangô do Candomblé, pois está tudo ligado. É, Leonardo, é isso. Então, o que importa são as pessoas na construção das relações com alegria. Ganhei um livro de uma pessoa que eu vou convidar para estar aqui com a gente, é a tese de doutorado dele, não sei se conhece, que é do Prema. O nome dele, né, budista, mas Otávio Chaves dos Santos, esse livro aqui, ó. Não conheço, não. Ecovilas, Yoga e Cultura da Paz. É uma escola em Pernambuco, né, que ele estuda, que chama Viradya Dhamma, é uma escola de educação básica, com toda a organização da filosofia budista. E aqui é a dissertação dele. Então, eu queria até já colocar aqui, depois é uma das leituras que, para frente, eu acho que a gente poderia fazer. Eu estou muito encantado com a leitura desse livro. Eu conheci, né, a gente tem uma amiga em comum, e eu convidei para estar aqui conosco. Em algum momento ele vai se organizar para estar aqui, né? Mas em Pernambuco, uma escola, né, mais um movimento anti-hegemônico de percepção e integração do ser humano. E numa perspectiva religiosa, com todo respeito, né, que a gente sempre tem que ter por todas. Mas é bem bacana pensar essa estrutura. E a tese é muito bem feita, né? Acho que tem um tal de Zé Pacheco que ele cita aqui em algumas páginas. Né? Mas há muitos Zé Pachecos por aí. Né? Tem muitos. Não é nenhum assim, não. É só um só. Junto com Paulo Freire, tem uma citação dele com Zé Pacheco, Paulo Freire, logo em seguida. Eu gostei da construção. Vale a pena. Eu peço desculpa de não aparecer, embora, enfim, é que parece que o meu computador voltou a ter exigências fotogenéticas superiores àquelas que eu apresento, e, portanto, não permite que aqueles que são mais velhinhos e mais feios apareçam, e, portanto, eu não estou a aparecer. É complicado, não é? Já dei aqui a volta a tudo, tento, o máximo que eu consigo é um J, mas mais nada. Não é? Que bom, amigo Zé, pelo menos está presente, né? Bom dia a todos, a todas, bem-vindos, bem-vindas. Começamos aí a nossa compartilhar da belezura, né? Com o amigo Zé fazendo uma colocação histórica com o amigo Leonardo, né? Sobre as festas juninas, né? E as suas construções históricas também em Portugal, para quem está chegando agora. Então, uma alegria ter todas e todos aqui. Bom, vamos fazer a nossa organização dos guardiões para podermos a nossa construção hoje. Vou solicitar, por favor, uma guardiã do tempo para podermos fazer a organização. Quem poderia assumir o guardião ou guardiã do tempo hoje? Bem-vindas, bem-vindos. Estamos bem no momento dos guardiões. Então, estou perguntando quem poderia assumir. Espaço Leila Flores. Agradecida, é Leila, né? Agradecida, Leila. Então, na construção do Guardião do Tempo, dá para marcar 5 minutos. Se solicitar mais, né, ou menos, é só a pessoa fazer a colocação. Aí, quando der, eu vou fazer com vocês o acordo de 5 minutos. Tudo bem? Para todos? Tá? Aí, é só você ir informando e informar também quando tiver o tempo limite, que é ao meio-dia, tá bom?
Ok. Agradecida. Bom, e agora quem poderia ser o guardião ou guardiã das mãozinhas? Que também nos ajuda na organização de quem gostaria de falar. Eu vou assumir a guardiã das mãozinhas, então, para darmos movimento na nossa construção, mas eu acho que a Ruth estava começando a querer assumir. Ruth, você queria assumir, é isso? Olha, não, é a primeira vez que eu estou aqui. Então, eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Boa tarde. Agora estou a reconhecer isto de uma formação que eu fiz com a Janaína no ano passado, Guardião do Tempo, mas depois o segundo nome, qual foi que tu disseste? A guardiã das mãozinhas é quem levanta Das mãozinhas? Ah, ok. Você gostaria de assumir, Ruth? Mas o que é para fazer? Você informa quando alguém levantar a mãozinha. Ah, está bem. Ligue o microfone e informe. Sim? Ok. Está bem, está bem. Só isso. Pode ser, é mais fácil, pode ser. Está ligado à dinâmica de grupo do Laro de Oliveira Lima, mas que o amigo Zé utiliza também na construção, que são os guardiões, e depois está correlacionado, inclusive, aos grupos de responsabilidade. Tá bom? Ruth, só para te ajudar, porque eu já cometi essa falha de não olhar, aqui ao lado tem tipo uma figurinha que mostra todas as pessoas. Se você clica nessa figurinha... Ah, eu estou a ver as 14, sim. Ah, sim. Aí aparece a lista, e aparece a lista na São só ordem 14. que as pessoas levantam as mãos. Sim, ok. Aí fica fácil. Deixa-me ver. Muito bom. E Já estou a ver. Ok, obrigada, obrigada. Aliás, se apresente para a gente de onde a Ruth fala. Então, eu sou de São João da Madeira, aqui de Portugal. Nós estamos, aconteceu muito de repente, há um grupo de pais que estava interessado a formar um projeto de tutoria, o projeto de comunidades de aprendizagem na escola pública, e estavam à procura de uma professora e eu, entretanto, aceitei. Mas isto é tudo muito novo para mim, ainda estou a estudar e a aprender. Em princípio, se o projeto for avante, começa em setembro. Pois é, a Ruth O José, uma professora viva, não é? Uma daquelas que ainda não morreu, e houve pais que se movimentaram para criar uma turma piloto. Eu gostaria de falar sobre isso ainda hoje, porque vai haver um encontro no dia 29, que também é transmitido pela internet, e onde vão ser revelados aqueles lugares onde vai acontecer uma nova construção social, em Portugal. Então, Ruth é uma das professoras que potencialmente vai participar. Eu estive a falar com a diretora do agrupamento, ela tentou esquivar-se e tal, não é má mocinha, mas enfim, mas não vai conseguir, porque não há nada que impeça. Ela disse que queria falar com a Digesta, eu disse que não era preciso, queria falar com não sei quem, também não é preciso, é uma decisão, é criar uma turma. A Ruth é professora do agrupamento e, portanto, pode ficar com essa turma. Ia ficar, se fosse ficar, como iria, com uma turma, fica com essa, não tem mais nada. Mas é muito difícil realmente. E eu agradeço à Ruth ter se disponibilizado. Ora, eu que agradeço ao professor todo o apoio que tem dado, mas de facto este grupo de pais parece-me excepcional e nós vamos conseguir. Pronto. É uma surpresa, uma surpresa para mim, que em Portugal, dado que a maioria dos professores está apática e morta, foram os pais, foram as famílias que se rebelaram. E de que maneira? Posso dizer-vos que potencialmente teremos cerca de 40 turmas piloto de iniciativa de famílias. 40 num país pequenino como o nosso. Então, Ruth, acho que vamos nos divertir. Sim, acho que sim. Agradecida, Ruth. Já chega assumindo guardiões, que maravilha. Já estou vendo que, com certeza, essa construção vai avançar muito, com tanta assunção, com tanto compromisso ético com a educação, assim já é maravilhoso. Parabéns, Ruth. Seja muito bem-vinda, tá? Agora e sempre. Obrigada. O Leonardo já quer falar, não sei. Bom, então, já entrando um pouco no nosso tema de hoje, né, que é exatamente as configurações, a estruturação das práticas, né, dos coletivos na comunidade,
queria parabenizar a Ruth. E, Ruth, já te indicar um caminho muito lindo pela frente de registro, tá? Registros, reuniões, essa parte do construir a memória é fundamental nesse momento, nessa caminhada suas, até sempre, sabe? Então, a construção da memória coletiva, o registro da matriz axiológica, ou seja, que valores estão norteando a construção da comunidade de pais, do coletivo de pais, o diálogo com as crianças, a construção e a perspectiva da escuta, né? Entender, para mim, uma questão fundamental que a gente não trabalha com a ditadura, nem da maioria e nem da minoria. A gente trabalha com o processo de aprendizado, cada um no seu tempo e todos juntos. Ninguém vai para frente se alguém está para trás, porque ninguém está à frente e ninguém está atrás. Está todo mundo junto nesse mundo construindo, tá? Tem um conceito da geografia que eu gosto, que é trajeção, que é o trajeto feito na ação. Então, a trajeção que seja feita com muita harmonia, com os conflitos necessários e com a força dos acordos e da matriz axiológica que a comunidade constrói, tá? Sucesso nessa caminhada. Agora eu passo a palavra para a Zizi, que já vai entrar no nosso tema de hoje. Muito obrigada pelo incentivo. Obrigada. Bom, então, eu gostaria, para começarmos, perguntar, amigo Zé, você gostaria de fazer a colocação para Portugal que você teria, e depois nós podemos iniciar com essa construção? O amigo Zé solicitou um tempo para estar falando. Não sei se, amigo Zé, não sei se ele está conseguindo. O seu áudio está fechado, amigo Zé, não sei se você está conseguindo nos ouvir. Então, sim, estava aqui a dar a resposta a uma pessoa. Eu estou num evento, não é? Então faço 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo, e todas mal feitas, não é? Então, o que vai acontecer, ou melhor, o que aconteceu até agora? Eu estive em Portugal 2 meses e meio, e já no ano passado quando eu passava por certos lugares, havia professores que me perguntavam: você lembra-se de mim, professor? E eu respondia: não me lembro. Eu fui seu aluno na Faculdade de Letras, eu fui seu aluno na Escola Superior de Educação de Porto, eu fui seu aluno na Faculdade de Psicologia. Eu, caramba, eram meus alunos que tinham 20 anos, há 30 anos, agora têm 50. Eles estão nas posições de diretores de agrupamento de escolas, prefeitos, isto para Portugal é presidentes de Câmara, etc. Portanto, são em posições de chefia. E, portanto, querem concretizar os sonhos das suas vidas em relação à profissão. Então, andei por aí 2 meses e meio e fui perguntando, fui a cerca de 50 cidades portuguesas, 50 municípios, e a receptividade foi ótima da parte dos agrupamentos. São 20 e tal agrupamentos que estão envolvidos, mas, entretanto, surgiram famílias que também queriam, e eu tive que estabelecer a mediação com os diretores de agrupamento, que também, na sua maioria, são pessoas, enfim, éticas, não é? Compreensivas e que sabem que as coisas têm mesmo de mudar. Houve alguns que não, mas o problema é deles, não é? Vai acontecer mesmo que eles queiram ou não. A história é esta, porque o que nós vamos fazer é dar a possibilidade das escolas e agrupamentos cumprirem o seu projeto educativo, porque não cumprem. Aliás, os professores nem conhecem o projeto educativo, muito menos conhecem, na maioria das vezes, nem conhecem o projeto de intervenção que o diretor apresentou para ser eleito. É uma desgraça isto. As pessoas estão à margem da lei, totalmente à margem da lei. Então eu fiz ver isso a esses diretores mais medrosos, não é? E praticamente só 2 ou 3 é que estão ainda por trabalhar. Então está feita uma rede de
círculos de aprendizagem, a que eu dou o nome para já de turma piloto para experienciar a partir de setembro. Turma piloto porque é aquilo que as escolas conhecem, é a palavra turma, porque efetivamente vai ser um círculo de aprendizagem. Vamos fazer no dia 29, a partir de Montemoro Novo, um encontro com todas as pessoas que estão representando. Se a Ruth não recebeu convite, é porque já foi anterior o envio dos convites, mas pode falar com o Adrian, que é o pai, né? E ele dará o contacto. Vamos reunir essa gente toda para conferir quantos são os projetos de turma piloto e, a partir daí, entre julho e agosto, vamos trabalhar um pouco com quem quiser, uma vez por semana. Eu gostaria que este encontro de sábado tivesse uma parte destinada a esse projeto, e em setembro começará praticamente, porque o ano letivo aqui começa em setembro. Começará em setembro, já na prática, e como se sabe, a formação é concomitante com a prática. Quando a Ruth fizer as primeiras práticas que serão propostas, vai encontrar dificuldades, vai encontrar problemas que a formação depois resolverá. É isso que vai acontecer. Penso, quando for para o Brasil, que já é na próxima semana, não é esta, é a outra, não é? Vou chegar aí no princípio de julho. Vou direto para Maricá para falar com o novo secretário de Educação, que mudou, para relançar o projeto lá, e irei falar convosco depois, com calma, com a educação humanizada, com toda esta boa gente, para fazer algo semelhante no Brasil. Criar uma equipe, coordenará, e aqui praticamente já existe, não é? Mas aqui em Portugal, eu estou sempre lá e cá, aqui em Portugal não existe, e portanto vai ser criada dia 29, e é isso, vai finalmente, ao fim de 54 anos de trabalho, eu vejo que há condições para se fazer alguma coisa, enfim, que já há muito tempo deveria ter sido feita. É isso. Então, a partir do próximo sábado, gostaria de ter um bocadinho deste tempo aqui para falar sobre isso, mas não só em relação a Portugal, porque os projetos são luso-brasileiros. Não é? Aliás, a presidente do Conselho de Direção da Ponte é brasileira. O lugar onde vai acontecer esse encontro está lá a residir agora um brasileiro, professor de música. Portanto, os brasileiros invadiram Portugal. E ainda bem. Digamos que são os colonizados que vêm colonizar a educação da Europa, porque a melhor educação está no Sul, sem dúvida. A Europa tem as suas qualidades, mas tem muito pretenciosismo, muito etnocentrismo, e isso é mau. Enfim, estamos a ver o Mauro em grandes operações logísticas. Eu vou me calar, porque já disse aquilo que tinha a dizer. Olá, Valéria. Olá, Mauro. Está difícil a instalação aí, hein? Grandes manobras, cadeira para um lado, cadeira para o outro. Estou gostando. Estava a Marta a pedir para falar e a formação também. Agora já não sei qual foi a primeira que pediu a autorização. Ruth, dá para passar para a Marta, tá? Depois eu entro aqui com a Ruth. Ok, a seguir, sim. Marta? Amores, eu levantei só na hora que ainda estava decidindo quem que ia cuidar das mãozinhas, e como a Ruth ficou, eu achei ótimo. Estou aqui de stand-by, tá bom? Agradecida, querida Marta. Eu imaginei que fosse isso, mas bem-vinda, bom dia. Bom, então vamos à nossa construção. Agradecida, amigo Zé, as colocações, né, muito importante. Estão totalmente correlacionadas à construção, né, do plano de inovação, obviamente, pelo protótipo de comunidade de aprendizagem. Então, nós estamos fazendo, semana a semana, as construções formativas, né, que semana passada nós trabalhamos com a adequação dos espaços de aprendizagem,
onde foi feito um aprofundamento sobre essas construções e quais são as necessidades, como se faz, as dúvidas, as dificuldades foram trocadas, né? E ficou para fazermos essa semana a reorganização dos tempos de aprendizagem, que no plano de inovação, inclusive, é a 7ª tarefa, onde trabalha justamente a construção de que os tempos de aprendizagem, todo o tempo é tempo para aprendizagem, né? Nós sabemos. Mas como fazer essa organização dos tempos de aprendizagem e como nós trabalhamos essas construções com os planejamentos, a partir da organização, né? Então, nós trazemos aqui também essa organização dos tempos de aprendizagem para conversarmos sobre essa construção hoje e ver quais são as dificuldades, os pontos levantados, complementos, o que gostariam de trazer sobre, né, e se tem dúvidas, sempre importante, ou perguntas. Então, vamos começar? Pergunta? Sim, amigo Zé? Poderei fazer uma ligeira introdução. Ainda hoje de manhã eu perguntava o que era um ano letivo. Ninguém soube responder. Depois perguntei porque é que há intervalo. Também ninguém soube responder. Perguntei porque é que uma aula tem 50 minutos. Ninguém respondeu. Perguntei porque é que todos entram na mesma hora e saem na mesma hora. Ninguém me respondeu. Perguntei porque é que a carga horária do primeiro ciclo é 25 horas, do segundo ciclo 22, do terceiro são 20 e depois ninguém me respondeu. Enfim, porque é que o ano letivo começa em Portugal em setembro? Porque é que começa na Alemanha em agosto? Porque é que começa no Japão também não sei quando? Porque é que começa no Brasil em janeiro ou fevereiro? Por que será? Estamos a falar de gestão de tempo. Então, sendo mais objetivo, neste projeto, que vai entrar em fase experimental em setembro aqui em Portugal, chegando a junho de 2024, nós iremos fazer uma avaliação final do período experimental. E quando em setembro seguinte, em setembro de 24, começar o ano letivo, esse ano letivo irá até dezembro de 2025. E nunca mais haverá ano letivo. Porque não faz sentido nenhum falar de ano letivo. Nenhum. Senão que me expliquem porque é que há. Aqui alguém, há um tempo atrás, num projeto, enfim, uma farsa que se chamava Autonomia Gestão Flexível, inventou o semestre, que é outro disparate qualquer. Eu perguntei porque é que não é quadrimestre, ou trimestre, ou bimestre, ou que uma parte, eu fico louco só de falar nisto. Bom, ninguém soube explicar, então, em período experimental ainda vai funcionar assim. No Brasil é diferente, porque a minha intenção é, a partir de setembro, acompanhando a experiência de Portugal, os 3 meses, setembro, outubro, novembro, que em dezembro já nada acontece, serem de preparação para que o ano 2024 no Brasil já seja ano letivo todo e que não haja, nunca mais ninguém fale de ano letivo. Hoje eu estava a ver um trabalho de portfólio de uma pessoa aí do Brasil e ela me dizia que a Secretaria obrigava a dar nota. Eu disse, não pode obrigar. Mas eles ameaçam, deixa-os ameaçar. Porque depois no final do ano letivo, assim, não há ano letivo. E ela voltava à questão. Nós estamos cheios de preconceitos, cheios de lugares comuns. É preciso uma desintoxicação destas mentalidades e nós teremos a fazer. É loucura isto que está a acontecer. Qual é o ritmo? É o ritmo de cada qual. Qual é o ritmo? É o ciclo de vida da comunidade. Qual é o ritmo? É o ano civil, se quisermos. Então, na ponte, há 40 e tal anos, quando perguntava a uma criança, em que ano estás? Ela dizia, estou pela 3ª vez. Eles não entendiam. Ela estava pela 3ª vez ali na escola, pelo 3º ano, mas não estava no 3º ano. Essa é outra questão. Por que é que há ano? Eu já vos expliquei, creio eu. E se não expliquei, explico agora. Porque quando, em 74, aconteceu a Revolução dos Escravos, convidaram-me, e a mais meia dúzia, para fazer um programa provisório, um currículo provisório democrático. E nós fizemos aquilo que chamava a capa laranja, o programa de capa laranja. Em 77, 78, chamaram-nos de novo porque era preciso criar um programa definitivo. E nós trabalhamos 15 dias em Fátima e fizemos um programa de capa verde, que ainda hoje é o programa do primeiro ciclo.
Mas dissemos, porque nós tínhamos estado, isto é um exemplo que um dia eu vou escrever, porque é um absurdo, não é? Nós tínhamos participado numa coisa chamada fase única, ou sistema de 2 fases, que era, dado que a educação básica naquele tempo era o 4º ano, nós trabalhávamos num ciclo de 4 anos, não por ano, mas num ciclo de 4 anos. Durante 4 anos, os alunos teriam de adquirir os conhecimentos correspondentes àquilo que seria 4 anos de aprendizagem, ok? Sem ano pelo meio, não havia ano nenhum pelo meio, era a fase única. Depois transformou no primeiro ciclo. O que aconteceu? Nós, passados uns meses, fomos chamados para divulgação do programa do Capa Verde, e quando eu olho, está por ano. Eu disse, estão a brincar comigo, é? Foi logo. Eu não sou bom de assoar quando me chateio. Disse, então nós pusemos 4 anos como ciclo e metem aqui primeiro ano, segundo ano. Não, isto não tem nada a ver com o que fizemos. E o inspetor, que era uma ótima pessoa, chamou-me cá fora e disse, olha, professor, você é muito ingênuo. Logo que mandaram a proposta de programa 100 anos, apareceu aqui o Grêmio dos Editores e Livreiros, aqueles que fazem os livros didáticos. E eles disseram perentoriamente, nós não queremos fazer livros de 4 em 4 anos, nós queremos fazer livros ano em ano, porque senão não há lucro. Reparai bem. Depois apareceram os sindicatos. Os professores não estão preparados para trabalhar desse modo. Depois apareceram as representações das associações de matemática, de história. Quantos mais conteúdos há para dentro. Engordaram o programa, isto está tudo destruído. E foi assim que aconteceu de haver ano. Haver ano em Portugal, essa segmentação cartesiana em ano, é ilegal. Mas é assim que eles agem. Agora até fizeram uma prova da frição no 2º ano, que é outro disparate. Bom, adiante. Nós estamos numa situação de veras interessante, porque eu estive a ler os projetos de intervenção dos diretores de agrupamento, acho que vocês leram uma cartinha que eu escrevi há 2 dias, creio, em que eu falo disso. Eu citei o documento, e no documento diz que é preciso acabar com a sala de aula. Logo, um diretor de agrupamento a dizer isto, na candidatura a diretor de agrupamento. Eu disse, aleluia, meus irmãos, é fantástico, eu nunca tinha visto uma coisa daquelas. Só que ele nem sequer deve ter lido aquilo que entregou, porque aquilo é chapa zero, não é? Todos os diretores fazem igual e mandam e pronto, é mais uma formalidade. Só que pela boca morre o peixe. Eu agarro-me àquilo e vai ser bonito, então te prepara, porque de certeza que o projeto lá da dona não sei o que é a mesma história. Então, quando alguém diz que não deve haver sala de aula, quer acabar com isso, quando o António Novo diz não tem de haver sala de aula, quando o Pedro Demo diz não tem que haver sala de aula, agora vamos ver se eles continuam em sala de aula ou não. Porque na sala de aula é aula, 50 minutos, 90 minutos, é um intervalo, ai que esparta, desculpa lá falar assim, eu não consigo falar sem dizer uns disparates assim por um meio quando falo disto. Quando a falar disto há 50 anos e parece que ninguém escuta. Então se preparem, porque vai haver grandes transformações e elas não são para mim. Este velhinho vai se retirando devagarinho até ao final do próximo ano. E já vou estando cada vez mais longe. Eu vou plantar árvore, ver passarinho, meditar, vou me preparar para ir ter com o Darcy, que temos de ter muitas conversas e eu tenho que levar daqui muitas notícias para lhe dar. É isso. E o meu amigo Ruben, pronto, vamos trabalhar durante mais um tempinho e depois vós levareis o barquito. Sou gente jovem, não é? Eu sou um carcanhola de 72 anos, já não sei para nada. Pronto. É isso. O tempo é mais do que isso. Eu tenho umas coisinhas escritas, mas acho que terei de arranjar, porque elas estão muito desorganizadas. Mas já vos falei. O tempo é o tempo do planejamento, ou planificação em Portugal, planeamento de cada aluno e de cada comunidade. Eu combino com o aluno. O que é que vais fazer amanhã? Às 10 horas para a biblioteca. Então, quanto tempo vais estar na biblioteca? Estimativa. Olha, quanto tempo vais demorar para fazer esta pesquisa? Fazer isso e negociar. Tempo com o outro. A menina, como se chama a menina da formação humanizada? Posso tratá-la pelo nome? Ruth, pode me chamar de Zizi, tá bom? Como? Zizi. Zizi, ok. Tem a palavra.
Ruth, eu queria ver contigo se você poderia ler o que está aqui no chat, se você consegue ler, que a Silvia Bueno fez uma pergunta sobre a construção da reorganização dos tempos de aprendizagem. O seu áudio está fechado, Ruth. Desculpe. Bom dia a todos. Gostaria de perguntar ao professor qual seria a melhor forma de abordar essas questões da gestão de tempo no espaço tradicional. Estou dando início a um ativismo para inovação educacional aqui na região onde moro e percebo que há muita resistência da Secretaria e da gestão escolar para essas iniciativas. Ora, antes de mais nada, eu posso ir, eu nunca levanto a mão, estou sempre a falar. Sílvia, qual é a região que eu preciso localizar, não é? Poderás dizer, por favor, qual é a região? Olá, bom dia a todos. Bom dia, professora. Me Olá. escutam bem? Então, eu falo da cidade de Osório, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Sim, senhor. Capão da Canoa, Osório, toda essa... Isso. Olha, o professor conhece a região, que prazer. Conheço muito, eu trabalhei muito tempo em Osório também. Então, Sílvia, olha, eu posso pôr em contacto com gente boa aí de perto, como é que se chama? Três Cachoeiras, é isso? Não. Bom, tem uma localidade perto que tenho uma grande amiga e vou-te depois dar o contacto. Tu tens o meu contacto? O contacto de e-mail? Tenho o e-mail. Depois eu mando-te o contacto da minha amiga Lipa, que é maravilhosa e ela pode também ajudar-te. Mas eu posso dar um exemplo de como eu trabalhava com os meus tutorandos no projeto Âncora, que era a gestão do tempo e do espaço. Eu reunia com eles no final do dia, cerca das 4 horas da tarde, e lhes perguntava se havia alguma evidência de aprendizagem para apresentar. Eles, 1 ou 2 ou 3, eles eram 7, 1, 2 ou 3 apresentavam coisas que tinham aprendido, e nós debatíamos com eles e tal. Se mereceria ir para o portfólio digital, e a seguir eu perguntava a cada um dos 7, bem, vamos ver amanhã como é que vai ser. Este com o meu iPhone, que é um iPhone paraguaio que fala brasileiro. Aqui perguntam, então está a falar em brasileiro? Porque é brasileiro, paraguaio. Enfim, eu punha no meu iPhone o que cada um dos meus tutorandos ia fazer. A Manuela, amanhã, às 10 da manhã, vai para a biblioteca estar com o professor de matemática para lhe dar umas instruções que ela tem umas dúvidas. Até que horas vai estar lá? Até lá para as 11, ok. Às 11 horas o que é que tu vais fazer? Vou fazer uma aula de dança lá para... Ok, às 11. Com quem vai estar? Com fulano, ok, eu registava. Olha, e depois vou almoçar, tá? Depois vou almoçar. Portanto, ela ia dizendo, ela e todos os outros 6, tudo o que iam fazer no dia seguinte, o horário, o local, e com o cálculo da distância entre locais para ver a que hora chegaria e tal, tudo isso. Ou seja, eles desenvolvem competências no domínio do espaço-tempo, sabem, fazem estimativas de tempo, e no dia seguinte, isto demorava 20 minutos. Perguntavam-me, mas há mais trabalho. Não dá menos, eu só trabalho 20 minutos por dia. Só trabalhava 20 minutos por dia. Claro que no dia seguinte, como eu sabia que a Manuela estava na biblioteca às 10 da manhã, eu passava por lá. Ia lá, trabalhava com o professor, com ela, ou se sabia que 4 ou 5 tinham ido jogar handball, eu ia para a quadra, ou se 3 ou 4 tinham ido fazer uma saída para a comunidade, eu ia ter com a pessoa que estava com eles na comunidade. Quando não podia ir, eu ligava para a biblioteca e dizia, Nelson, está aí a Manuela? E ele está, ok, ponto final. Eu sabia perfeitamente onde eles estavam, com quem eles estavam, geríamos o tempo deste modo. Portanto, eles tinham uma intencionalidade, eles tinham um objetivo, eles tinham algo que queriam estudar, definiam quem o ia ajudar, onde estariam, com que materiais iriam estar, quando iriam. Todas essas perguntas fazem parte do projeto. Onde, quando, o quê, como, com o quê, não é? Então, a gestão de tempo era essa. Eles sabiam que às 4 da tarde tinham que estar juntinho de mim ali, quietinhos, e tinham que chegar 1 minuto antes, que é para não haver problema. Não faltavam nunca. Nunca chegaram atrasados nem 1 segundo. É ali, respeito pelo tempo do outro. É esta atividade que nos permite gerir o tempo. Porque quando as escolas têm livro de ponto, obrigam a pessoa a entrar 1 hora, sair a outra hora, que o professor vai para ali, vai para lá.
Quando chegam adultos e deixam a escola, a gente marca uma reunião, não é? O gaúcho chega uma hora mais cedo, o nordestino chega uma hora mais tarde e o carioca não chega. Portanto, a história é esta, não é? Estou brincando. Eu gosto muito desta anedota, porque os cariocas ficam bravos comigo. Mas posso mudar, bom, não interessa. Quero dizer que, como as pessoas, enquanto alunos, não aprendem a gerir o tempo, depois chegam atrasados, ou chegam adiantados, ou nunca chegam no horário. Dá para entender, Silvia? Mas é muito isto. Por exemplo, quando se diz que uma criança em Portugal pode ser matriculada se fizer 6 anos até o dia 31 de dezembro, eu pergunto, porquê é que não é 6 anos até o dia 30 de dezembro ou até o dia 1 de janeiro? Pô, andamos a brincar com isto. Qual é a base científica? Se me explicarem algum dia, eu calo-me para sempre. Não é? No Brasil, a mesma história. Pode ser matriculado se fizer 6 anos até ao dia 31 de março, creio que é isso. Eu perguntei lá no Ministério, uma vez, no lançamento do PNAE, que era o Plano Nacional de Alfabetização de Idade Certa, eu perguntei qual é a idade certa e porquê é que aquele que nasce no dia 1 de abril não pode ser matriculado? O tempo é o tempo de cada qual e o tempo de cada qual com o outro. É o tempo dos ciclos da comunidade. Mais nenhum. É esse tempo. O cronos, depois há outro tempo, não é o tempo psicológico, a subjetividade do tempo não existe. Estou a falar do tempo do relógio. É isso. E eles têm de aprender a gerir o tempo, ligando a espaço, porque não há tempo. Tempo é uma invenção do homem. Que há energia, espaço e por aí vai. Então, vamos aprender na escola, porque de outro modo não conseguimos. Obrigada, professor. Zizi, tem a palavra. Então, Silvia, eu gostaria de complementar também, como o amigo Zé fez toda a fundamentação, né, e contextualização, com relação a organizações mais práticas, sugestões de reflexão são a utilização das oficinas, dos projetos, de círculos, onde você pode trabalhar a construção da reorganização dos tempos de aprendizagem a partir da busca de interesse do aprendiz, porque você utiliza a pesquisa e as pesquisas que estão sendo feitas, a qual os aprendizes, na sua busca de autonomia e interesse, querem, né, saber o que querem saber, onde querem saber, quando, como, toda essa construção da aprendizagem, da tutoria, possibilita também que você amplie os tempos de aprendizagem nessa reorganização, porque você pode fazer a organização a partir de também mães e pais. É muito importante ter essa construção com mães e pais, entendendo que a verdadeira revolução ou a construção que fundamenta essa inovação está muito correlacionada à comunidade. E essa comunidade, essa comunidade de aprendizagem, ela começa realmente por mães e pais, pelo próprio aprendiz, mães e pais, e a construção com a escola e toda a comunidade que está presente, né? Então, esse apoio com mães e pais para você poder trabalhar a reorganização dos tempos de aprendizagem é muito importante, porque ela te fundamenta essa liberdade de ação, que muitas vezes na escola tem um pouco mais de dificuldade. E com os mães e pais apoiando, você tem possibilidade, inclusive, da escola apoiar também, porque aí eles vão pressionar essa construção para que a escola abra essas possibilidades também e também podem assumir essas construções na escola, entendendo que o conselho de mães e pais é importante que se faça, pode ser um grande apoiador também nessa construção, porque tendo na escola o conselho de mães e pais, você pode fazer com que eles também ajudem nessa organização da escola se tornar mais aberta, da escola ter mais possibilidades de horários também, né, que começa por aí. Quando a pessoa ela ainda não entende nessa profundidade que o amigo Zé colocou com relação ao cronos, ao tempo, à gestão de autonomia, né, que nós sabemos que está correlacionada diretamente à nossa vida diária e cotidiana, em como nos organizamos, e muitas vezes as pessoas pensam, mas qual a necessidade da gestão de tempo? Qual a necessidade da reorganização dos tempos de aprendizagem? A necessidade é a nossa necessidade de liberdade, porque nós temos que ter essa liberdade autônoma na nossa ação, entendendo que todo tempo é tempo de construção. Só deixo uma reflexão sobre
de você também não pegar, por exemplo, e fazer assim, se um aprendiz me ligar também às 2 da manhã, 3 da manhã, eu vou começar a atender em qualquer horário. É muito importante, não há problema, mas é muito importante que você estabeleça a sua organização e a sua gestão do tempo também, para você manter a sua saúde, a sua sanidade, porque da mesma forma que os aprendizes também precisam estar felizes, animados e saudáveis, a tutora também tem que estar, a educadora também tem que estar animada e saudável. E para isso ela também precisa estabelecer a sua organização de gestão do seu próprio tempo também. Então fica essa reflexão para ter esse equilíbrio, né? Claro que em necessidade nós sabemos que o educador é psicólogo, é assistente social, né? Ele trabalha em muitas áreas multidisciplinares que tem que chamar também, não é ele assumir essas áreas todas, mas é chamar essas áreas, a atuação delas, para que se trabalhe numa cooperação, mas também é importante entender que tem que ter esse equilíbrio com o seu processo, né, interno de saúde. Mas o que eu teria para complementar, Silvia, seria nessa construção, tá? Que são algumas ideias que você pode utilizar como recursos para a escola começar a compreender se ela tem essa dificuldade. Quando eu digo a escola, estou falando com relação aos professores, ou ao diretor, ou à gestão, compreender que os tempos de aprendizagem são todos, né? E a escola, na verdade, somos nós, né? Escolas são pessoas, então nós podemos estabelecer e mostrar uma escola diferenciada, uma escola de mudança, uma escola inovadora, uma escola que trabalhe com valores, uma escola que demonstre o que é inovação na prática, que é você trabalhar a prática educacional de fato, né? Nós sabemos que a nível legal das leis gerais do Brasil, não se tem obrigatoriedade nenhuma ao que está descrito com relação a esses tempos, essas seleções, não funciona dessa forma. Mas nós temos uma estruturação política, social, que faz que seja dessa forma. Por isso, novas construções sociais de aprendizagem trabalham com essa visão de mudança. E, claro, não é fácil, nunca é, não espere ser entendida de começo, né? Prepara a animação agora, porque depois, no meio da batalha contínua, a tendência ao desânimo é grande, mas eu brinco muito que se mantém a animação no começo para ter bastante coragem para seguir depois, porque na hora da dificuldade é que vem o fator de, nossa, então não tem jeito, sempre tem jeito, dentro, fora da escola, a escola somos nós, então nós podemos integrar essa escola de dentro para fora, de fora para dentro. Ah, mas vejo que eu falei demais, já vou pedir inclusive para a Leila contar os nossos tempinhos de 5 minutos, tá? Se eu estiver passando, por favor. Sim, tudo certo, Leila? Penso que agora é o Mauro, não é? E depois o Leonardo. Não, querido, eu só... Se eu levantei a mão foi por engano. Era só um joinha. Acho que é o Leonardo mesmo. Então é o Leonardo, sim. Que mantém a mão em cima, portanto, à partida não se enganou, não é? Bom, eu queria pegar aqui, né, um gancho na fala da Zizi, e trabalhar com a questão dos passos, tá? De metas e indicadores que a gente vem sempre apontando em relação à educação, né? A gente tem indicadores aqui, a gente tem metas a cumprir, e a questão da organização do tempo é fundamental. Na realidade, o que está na mesa, né, são projetos distintos, mas não excludentes, na nossa perspectiva, da ideia de humanidade. O que é excludente é na perspectiva de uma escola autoritária, que aí sim, a ideia de que todos estão fora e façam o que eu mando. Tá? O maior desafio para pessoas que cresceram no século XX, que hoje são educadoras, educadores, e alguns que já cresceram no século XXI, né? E que estão iniciando sua trajetória como educadores e educadoras, né? É exatamente fazer um movimento contra-hegemônico, usando a temporalidade, ressignificando o tempo. Começa tudo aí, né? Por isso, o processo de inovação começa com a Carta de Autonomia. Você está construindo a Carta de Autonomia a partir de que referencial? Né?
um referencial de espaço de atuação e um referencial de temporalidades de atuação. Na temporalidade, a gente não nega, em momento algum, que nós organizamos o tempo de aprendizagem e que nós temos, sim, indicadores sobre esse tempo de aprendizagem. E esses indicadores, o mais importante é que a gente, quando você está trabalhando com a construção de indicadores, você tem que ter um parâmetro inicial. A diferença do nosso parâmetro é que nós não trabalhamos com indicador de que aos 6 anos de idade todo mundo tem que estar alfabetizado. Não. Mas nós entendemos, na perspectiva da educação, que a criança e a sua leitura de mundo acontece desde o primeiro momento que ela nasceu. Aliás, antes, na barriga da mãe, ela já está lá construindo a sua linguagem, né? E a formalização desse processo, ele acontece de forma natural e propositiva a partir da relação das pessoas dentro do mundo. Então, esses indicadores começam aí. Quem é o sujeito? Por isso, a tutoria é sempre 1 para 1. É 1 para 1 por quê? Porque um que está com o outro no processo de entender os desafios um e do outro. Né? Desafios do educando, colocados na sua idade, no seu momento, nas suas questões sociais, culturais e na sua relação comum, e desafio do educador, da educadora, né? Colocado ali frente àquela questão, e os dois não estão sozinhos. O universo da escolarização, a grande questão é essa. Está todo mundo o tempo inteiro, na perspectiva tradicional, sozinho. Então, você trabalha um indicador 1 para 1. Então, não há um indicador que seja padronizado. Mas há referenciais. Por isso, a matriz axiológica é tão precisa. Há referenciais. Tá? Então, nós temos valores a serem desenvolvidos. Tá? E esses valores são a gênese do processo. Então, é muito importante sempre voltar a isso, sempre voltar aos acordos, sempre voltar aos princípios e usar a temporalidade para isso. A gente não respira. A gente fragmenta o tempo inteiro. Então, é muito importante tomar cuidado com isso. Tá? E, nesse sentido, estabelecer um protótipo de mudança, tá, que envolve a construção de uma turma piloto, a ideia da turma piloto não é uma coisa vazia, mas é uma turma que funcione com plena autonomia da gestão do tempo e da organização do espaço e das relações. Porque se há um ser que é capaz de fazer isso, é o ser educador, pleno da sua capacidade, e que ele vai saber que agora aquela pessoa precisa de aula de tabuada. Porque ela está precisando de entender o que é a tabuada para avançar nas relações do estudo sobre crescimento populacional, que é um projeto dela para entender o mundo à sua volta. Aquela pessoa precisa entender por que a rua dela tem o nome de fulano de tal. E quem foi fulano de tal? E quais são os critérios que levaram à construção daquele nome? Quem escolhe o nome de uma rua? A gente não faz uma educação círculo-concêntrica. A gente faz uma educação em espiral, mas sempre no centro. No centro está a relação. Não está nem o educador e nem o educando. Está a relação. Tá? E aí, por isso, a perspectiva da autonomia. E por isso, na perspectiva, pego a fala da Zezé, é muito precisa. E o Zé há pouco falando, fulano de tal sabe que tal horário tem que estar. Ele não sabe da noite para o dia. Da mesma forma que a minha filha não aprendeu a usar o banheiro da noite para o dia. A gente tem que parar de tratar as pessoas como se elas fossem coisas. A gente tem que parar de tratar o mundo como se ele fosse nossa propriedade. Eu acho que eu passei dos 5 minutos. Obrigado. Dos 7, tudo bem. Você precisa de mais algum tempo, Leonardo?
vamos respeitar as temporalidades. Com licença, mais questões, perguntinhas, questões que queiram trazer, complementar, trocas dos aprendizados que vocês têm feito e como vocês têm utilizado essa reorganização dos tempos de aprendizagem. Alguém gostaria de colocar ou complementar? Vocês já viram que deixar, né? Ah, que bom. Então, muito interessante a fala, né, de todos vocês, aí do Leonardo, o que o próprio professor José Pacheco trouxe hoje. E uma coisa que eu sempre me pergunto é a questão de efetividade, aplicabilidade, envolvendo a base, né, porque Pedro Demos sempre traz a questão da formação dos pedagogos, né, de como esses professores estão saindo e como eles enxergam ainda, infelizmente, essa sala de aula, muitos, né, como esse modelo aí do século XIX. E essa provocação que eu trago é diante de um outro grupo que eu faço parte, se alguém quiser seguir depois, é Educação Sem Fronteiras.online. A precursora é a Kátia Mori, que ela está em Portugal também. Ela está tentando encontrar com o professor José Pacheco lá antes dele vir para o Brasil. Porque esse é um grupo foi criado por 12 doutores do Brasil, com o foco, assim, dessa inovação em vários setores, principalmente a questão da humanidade, do planeta, sustentabilidade da educação, né? Em outubro haverá o lançamento deste grupo, no sentido, assim, de causar mesmo impacto a nível internacional, provocando essa nova forma de educação. E por isso a gente provavelmente será na PUC, com os cursos lá ali de psicologia e pedagogia. Justamente para trazer, porque eu provoquei muito ontem no grupo que a gente fez uma reunião sobre o quanto que os professores, os pais de alunos, principalmente agora da demanda crescente de crianças neurodivergentes, vem sofrendo muito pela falta de preparo. E os professores também não têm culpa, não foram preparados, e a grande questão é como, né? Então, trazer para essa nova realidade e buscar esse conhecimento e, ao mesmo tempo, provocar essa mudança de estrutura, de tempo, de espaço, de sala de aula. Então, isso vai acontecer em outubro, na segunda quinzena. Então, acredito que o Pacheco já estará aqui no Brasil, ele já é um convidado de honra, assim como qualquer um de vocês, que será aberto, né, que queiram ir nesse lançamento, tá bom? Então, é só esse convite, divulgar Educação Sem Fronteiras.online, e é isso, eu penso que tem tudo a ver um grupo com o outro, e quanto mais pessoas unidas para cuidar da base, da formação desses professores, eu penso que melhor será. Tá bom? Obrigada. Leila, poderás dar o meu contacto à Kátia? Não sei se tu tens o meu contacto também, eu deixo aqui nas mensagens o meu endereço de e-mail. Eu estarei em Portugal até ao dia 30. Dia 30 vou para o Brasil. Se ela me enviar um e-mail, eu combino com ela, onde quer que seja, para conversarmos. Em outubro, em que dia é, sabes? Provavelmente na terceira ou quarta semana de outubro. Terceira ou quarta semana de outubro. Já aqui a espreitar, a ver se tem alguma coisa por aí. Terceira ou quarta, ok. Está mais ou menos livre. Eu vou a Brasília, Marta, já agora. Acho que já tinha dito, em meados de julho. Vou estar aí só um dia ou 2 dias, mas pronto, vai dar para a gente se encontrar e relançar aí as coisas em Brasília. Tá bom? Em relação aos restantes, espero que esteja tudo de bem com a vossa vida. Obrigado e até ao próximo sábado. Com licença, amigo Zé.
temos uma última perguntinha aqui da Maria Antônia. Aí eu queria combinar se poderíamos manter mais uns 10 minutinhos só para fechar essa colocação da última perguntinha que ficou aqui no chat. Por mim, sim. Se os restantes também aceitarem. Todos aceitam? Sim. Sim, sim. Agradecida, então. Leila, agradecida, tá? Estaremos acompanhando. Então, aqui nós temos a colocação da Maria Antônia. Sim, Ruth. Vai fazer a leitura? Muito bom, Ruth, isso mesmo. Guardiã, grande guardiã. Não, era mesmo para falar depois, só fazer 2 perguntas, mas depois, se não tiverem tempo, não há problema, pode ficar para a semana. Se eu falar muito rápido, digam, está bem? Eu vou ler a pergunta porque a Maria Antônia estava primeiro, se depois der tempo eu coloco a pergunta. Não é uma pergunta, é só uma coisa muito simples, sobre um livro que eu estou a ler. Então, Maria Antônia Adrião diz, no quesito, não sei o que quer dizer, no quesito tempo autónomo, não depende do espaço onde os orientandos vão se colocar. Por exemplo, vamos pesquisar no laboratório X. Esse laboratório precisará ser agendado ou estará sempre livre? Bem como não depende da estrutura física e organizacional. Novamente, se os orientandos ou orientandas quiserem pesquisar num espaço que precise de internet e aparelhos conectados e não houver, então existem problemas que precedem ou o tutor pode sugerir outro lugar de pesquisa. É uma pergunta bastante específica esta. É simples de responder e eu agradeço a Maria Antônia. Quando começamos um projeto de círculo de aprendizagem, vamos falar assim, nós fazemos uma negociação com a direção da escola. E os laboratórios, a biblioteca e outros espaços específicos, eles estão à nossa disposição em cada dia num determinado horário. Portanto, nós sabemos que naquele horário nós poderemos, o círculo de aprendizagem, as crianças, os jovens, que são nossos tutorantes, podem utilizar aquele espaço naquele horário em cada um dos dias. Quanto ao equipamento, os espaços têm que estar devidamente equipados, é evidente, com acesso à internet, com certeza. Eu sei que nem sempre isso acontece, mas posso dizer-vos que em alguns lugares do Brasil, onde eu fui trabalhar como voluntário, claro, a internet era muito fraca naquelas escolas, mas sobretudo numa em particular, mas era muito forte na secretaria. Eu achava aquilo estranho. Como é que nos restantes espaços a internet era fraca, estava sempre a cair, mas na secretaria da escola era ótima. Então pronto, invadimos a secretaria da escola, não tem problema. Tudo tem de estar programado, organizado, equipado. Quanto à utilização, o tempo é estabelecido por negociação com a direção da escola. Pode utilizar o laboratório na segunda-feira, das 10 ao meio-dia. Ok, pronto. Então, sabemos que é assim. E quando uma criança precisa, vai lá, na segunda-feira, das 10 ao meio-dia. Mas nós utilizamos, sobretudo, espaços externos, bibliotecas públicas, centros de cultura, praças, internet, enfim. A natureza, por exemplo. E a casa também, desde que tenha internet. É isso. Não sei se respondi, mas tentei. Eu queria só pegar uma ponta aqui, se for possível, né? A Leila e o Leonardo. Não sei quem é que levantou já primeiro, já não me lembro. É que a Leila não abaixou a mãozinha dela, é só perguntar para ela, acho que é engano. Bom, mas só para pegar uma ponta aqui, criar círculos de estudo, tá? Por áreas do conhecimento, nomeadamente na área da alfabetização linguística, na lógica matemática, no ensino das diversas áreas das ciências humanas, das diversas perspectivas das ciências da natureza, nas oficinas de corpo, de reflexão da paz, tudo isso significa a produção de roteiros de estudo. Voltamos à relação. Eu preciso, e esse é o papel da educadora, do educador, que está ali naquela relação. Ele é um mediador, ele é o fluxo desse processo. A temporalidade
está com aquela pessoa. Tem uma frase que acho que a pessoa que falou está aqui, inclusive. O estudante não faz o que quer. Ele faz aquilo que é possível de ser feito dentro de um roteiro, dentro de uma organização de tempo, dentro de uma organização do uso dos espaços, dentro das limitações trazidas por diversas realidades indistintas. Eu fico pensando, por exemplo, eu tenho conversado com o pessoal do MTST, e como os círculos de aprendizagem são organizados dentro do MTST, lá em São Paulo, que as crianças estudam em taipas, né, que é para mim uma referência importante, que elas estudam na escola, mas também tem os tempos, as organizações dos tempos de aprendizagem dentro do acampamento, dentro do local de ocupação. Você tem que ter a maior organização possível o tempo inteiro, porque o que está sob nossa responsabilidade é uma responsabilidade sobre a organização dos tempos de aprendizagem. Bom, eu chego a comparar isso com a cirurgia cardíaca, com uma cirurgia neural. Então, se eu não estou preparado, organizado, com toda a estrutura técnica posta da forma possível, é óbvio que eu não vou fazer um bom trabalho. A temporalidade, ela é um fluxo a ser organizado, né? E ela não é organizada a partir do ideal. O ideal é que está sempre no horizonte. A utopia está sempre no horizonte. Ela é feita na prática, no chão, no dia a dia, né? Isso é fundamental. Obrigado, Maria Antônia, pela pergunta. Só para completar aí o amigo Zé nessa reflexão. Olha, desculpem, eu só queria perguntar, eu ontem e hoje estou aqui com um livro, comecei por aqui, Trabalhar por Projetos em Educação, uma inovação interessante, é um livro da Luísa Cortesão, do professor Pacheco e da Carlinda Leite. Eu perguntaria ao professor qual seria, assim, o primeiro livro que indicava para quem vai começar a trabalhar com isto, assim, a Bíblia que considera mesmo fundamental para ler. Se o professor ainda estiver aí. Com licença, Ruth, não sei se o amigo Zé está conseguindo responder ainda, né? Se calhar não, se tu me puderes responder, Zizi. Não, ainda vou responder. É que eu estou aqui a fazer tanta coisa à volta, não é? Peço desculpa. Se não, pode responder por e-mail também, professor. Se estiver com pressa, eu posso lhe enviar um e-mail. Não, mas eu diria assim genericamente que é bom que tu leias, é bom que não... Encontrei este na Biblioteca Municipal de São João da Madeira, tinha pouquíssima coisa. Achei que este... O autor, quem é o autor? Luísa Cortesão, Carlinda Leite e José Augusto Pacheco. Espera lá. Olha, a Luísa foi a minha orientadora no mestrado, a Carlinda fiz um livro com ela, o José Augusto Pacheco nem posso ouvir falar dele. E, infelizmente, também é Pacheco. Não, eu já vou a meio, é interessante, está a ser muito interessante. Eu genericamente digo que os livros devem ser lidos como busca, como pesquisa para problemas de ensinagem. Então, não faz mal nenhum em ler agora, mas a teoria não vem antes da prática. Mas é bom que leias, ok? Quando tu fores fazer a primeira atividade, o primeiro passo do círculo de aprendizagem, tu vais te defrontar com problemas sérios, de todo o tipo. Aí sim, eu digo, olha, podes ler este textinho, podes ler aquele textinho, até pode ser que te sugira que leias esse livro, mas não leias o José Augusto Pacheco, não leias. Deixa-me ser um pouco censor inquisitorial, porque nada, pronto. Depois um dia talvez vos conte. Mas a Carlinda, ela é uma pessoa, uma grande amiga. É a Luísa, então. Então, dessas duas senhoras posso ler. Do José Augusto Pacheco é que não é? Os três têm um problema para resolver. É que eles nunca puseram os pés no chão da escola.
são professores universitários, mas a Luísa é das pessoas mais equipadas cientificamente, ela teve que me aturar, imaginam só, 8 anos que ela teve que me aturar, porque esteve comigo no primeiro curso de Ciências de Educação, depois esteve comigo no mestrado, e depois ainda por cima foi minha orientadora de mestrado. Então, coitada da mulher, mas gosto muito dela. E ela tem família no Brasil, inclusive. Quanto à Carlinda é uma professora boazinha, boa rapariga, e, enfim, fiz um livrinho com ela também. O José Augusto é melhor não falar, que é para não dizer asneira. Pronto, mas lê tudo, não perdes nada. Ficou em paz, que o velhinho vai para aqui falar. Eu um dia fiquei espantado quando me apercebi que as minhas colegas professoras eram capazes de estar nas reuniões a escutar o que se estava a dizer, a fazer crochê e a conversar para o lado sobre a novela das 8. Conseguem fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Agora já consigo 2. O meu lado feminino começou a desenvolver-se, não é? Talvez com a idade. É fantástico como uma mulher consegue fazer várias coisas e o homem não. Agora já consigo 2. Eu estava aqui convosco, estava aqui a responder a perguntas para eu, como estavam a fazer, estão a perceber? Portanto, ainda não faço crochê, mas pode ser que daqui a algum tempo eu consiga. Eu também não vejo a novela, mas vou tentar. Vou tentar para experimentar. Ficar em paz, já viram que daqui não sai nada de jeito agora. A partir de agora só disparados. Um bom fim de semana. A paz esteja convosco. Bom dia, boa tarde, bom São João. Tchau. Um abraço, pessoal. Até o nosso próximo encontro.